Os Jogos Olímpicos de Paris arrancam oficialmente esta sexta-feira. Portugal vai estar representado por 73 atletas de 15 modalidades diferentes e no tema do dia desta quinta-feira, Humberto Ferreira, jornalista do 00, fala sobre a missão portuguesa, assim como algumas curiosidades sobre o maior e mais eclético evento esportivo do mundo. Humberto, queria começar por perguntar qual é o grau de otimismo que os portugueses devem ter para esta prova. É um grau de otimismo, Diogo, bastante alto que os portugueses devem ter. A missão portuguesa coloca-se como, pelo menos, igualar o registro que atingiu em Tóquio em 2021, nos Jogos Olímpicos que eram de 2020 e que foram adiados um ano. Portanto, Portugal quer conquistar 4 medalhas, pelo menos, que foi isso que conseguiu nessa altura com as medalhas do Pedro Pichardo, do Jorge Fonseca, do Fernando Pimenta e também da Patrícia Mamona, e mais do que igualar os registros, que é uma coisa sempre, é um comparativo difícil de ser feito porque são mais anos e são novos atletas maioritariamente que se apresentam, estamos a falar de, o otimismo centra-se muito no ranking que os atletas portugueses evidenciam para estas competições. Se olharmos, por exemplo, para o ciclismo de pista, onde o Yuri Leitão é um dos principais atletas da sua disciplina. Se olharmos para o Nuno Borges, que tem estado em crescente, se olharmos para o Diogo Ribeiro na natação, que nos últimos mundiais de natação acabou por ganhar várias provas, o Pedro Pichardo igualmente, o Gustavo Ribeiro no skate, são atletas novos, aqui à partida disse logo, 3 novos atletas que nunca ganharam uma medalha, que entram neste patamar de possíveis medalhados, e esse é o grau que coloca Portugal no nível de otimismo. Deixa-me te dizer que depois, no que a missão diz respeito, há algo que é muito valorizado por parte do Comitê Olímpico Português. É a primeira vez que Portugal vai numa comitiva com mais mulheres do que homens, e é uma comitiva a nível de paridade muito idêntica. Estamos a falar no capítulo das mulheres que são 50,7, portanto há um registro muito próximo no capítulo das mulheres relativamente ao número de homens, numa comitiva que é mais pequena e que tem uma justificação muito fácil de ser dada, que tem a ver também com o facto de não termos uma modalidade coletiva, que foi algo que tivemos nos 2 últimos jogos, quer em Tóquio, quer no Rio de Janeiro. E quais são as apostas para as medalhas? Nesta altura, se olharmos, ou melhor, os órgãos especialistas atiram-nos para 4 nomes fortes para ganharem medalhas. São eles Pedro Pichardo, a ser colocado como um possível medalha de bronze. Ele é medalha de ouro e vai defender essa medalha de ouro conquistada em Tóquio, mas nos últimos mundiais e nas últimas provas ele não conseguiu também essa medalha de ouro. Chega de resto o Pedro Pichardo num clima até um bocado nubloso, ele não vai estar com toda a comitiva portuguesa, está um bocadinho afastado quase da missão olímpica nacional, e isso é algo que pode psicologicamente depois até afastar o Pedro Paulo Pichardo de uma concentração no seu objetivo, que é conquistar uma medalha no triplo salto. Depois a canoagem de Fernando Pimenta. Fernando Pimenta vai ser o porta-estandarte português e tem 2 medalhas já conquistadas nos Jogos Olímpicos de Londres e também nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, e o Fernando Pimenta pode entrar aqui numa elite onde não existe ninguém. Portugal tem no seu quadro de medalheiros 4 atletas que conquistaram já 2 vezes medalhas. Falamos de Luís Mena e Silva, Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro, além de Fernando Pimenta. Fernando Pimenta é o 5º e Fernando Pimenta pode passar para um nível onde mais nenhum atleta português conseguiu estar, que é conquistar medalhas em 3 jogos distintos, se a conquistar nestes Jogos de Paris. A juntar a isso, depois, Yuri Leitão está muito bem cotado para poder conquistar uma medalha, assim como a dupla da canoagem do K2500, o João Ribeiro e o Messias Mesquita. São esses os 4 nomes que as publicações da especialidade dão como sendo putativos de medalhas, e eu aqui acrescento Gustavo Ribeiro. A época que ele fez, o ranking que ele tem no skate,
coloca-o inevitavelmente como um grande candidato a conquistar medalhas. Ele participou nos últimos Jogos Olímpicos, teve um diploma olímpico e participou com um problema no cotovelo, ele estava lesionado e conseguiu ficar em 8º lugar na sua final. Depois, por exemplo, o Gabriel Albuquerque nos trampolins está também muito bem cotado no seu ranking mundial. O judo é uma lotaria, mas a estas 4 medalhas, de forma mais objetiva, eu acrescento os nomes do Gustavo Ribeiro e também do Diogo Ribeiro da natação como sendo possíveis medalhados. A verdade é que Portugal leva menos atletas do que no Tóquio e em Rio de Janeiro. Como é que explicas isto? Esta explicação prende-se com as modalidades coletivas. No Rio de Janeiro nós tivemos futebol a participar, em Tóquio tivemos a seleção portuguesa de handball e isso dá logo um corpo significativo. Estamos a falar de, sensivelmente, no futebol mais de 20 atletas seguramente, no handball cerca de 20 atletas, são por volta dos 16. Portanto, a ausência de uma modalidade coletiva faz com que Portugal tenha uma comitiva menor. São 73 atletas, mas a nível de disciplinas são 15 disciplinas, em Tóquio tivemos 17, são muitos mais atletas. Eu diria que neste campeonato, nestas Olimpíadas, nós levamos atletas, se calhar, melhor preparados para conseguirmos lutar por medalhas e conseguir resultados honrosos. Há diplomas olímpicos para os 8 primeiros classificados de cada uma das suas competições e das suas modalidades e, portanto, eu acho que, apesar de ser menos a comitiva, ela justifica-se com a ausência de uma modalidade coletiva, mas, no fundo, se calhar, há um maior sumo ou um melhor sumo para os resultados portugueses. Humberto, para terminar, queria-te perguntar ainda algumas curiosidades em torno dos Jogos Olímpicos. Esta são umas Olimpíadas muito icónicas para a França, porque a França, juntamente com, ou Paris, juntamente com Londres, vai se tornar-se na segunda cidade a conseguir albergar pela 3ª vez na história de umas Olimpíadas, uns Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. Foram idealizados por Pierre de Coubertin no final do século XIX, tiveram a primeira edição em Atenas, na Grécia, logo depois Paris em 1924 também em Paris, e esta grandeza, estamos a falar de uma competição que começou com 43 disciplinas, ou 43 eventos para 9 disciplinas, para algo que hoje em dia são 329 eventos em 32 desportos. São mais de 10.000 atletas. Há aqui curiosidades bastante interessantes. Uma delas é a primeira vez que vamos ter uma cerimónia de abertura que não vai acontecer num estádio olímpico, vai acontecer na região do Trocadero, mesmo na penumbra, nos jardins do Trocadero, na penumbra da Torre Eiffel. A nível de cenário, vamos ter algo que eu acredito muito impactante e espetacular, com parte da cerimónia olímpica de abertura a acontecer também no Rio Sena. As questões ambientais têm estado muito metidas no barulho por causa da poluição em torno do Rio Sena, inclusive os atletas que vão disputar as águas abertas e o triatlo vão ter que ter preparações especiais para estes Jogos Olímpicos. Simultaneamente, algo que passa depois um bocado despercebido às pessoas é perceberem porque é que a cerimónia de abertura só vai ser na próxima sexta-feira, esta sexta-feira, mas na prática já tivemos Jogos Olímpicos, quer na componente de futebol, de handball, de rugby, dias anteriores. Isso tem a ver mesmo com o quadro competitivo, são competições que se estendem mais no tempo do que os outros eventos e, portanto, há necessidade de calendário de começar uns dias antes. Temos, apesar de ser Paris que recebe oficialmente, há 16 cidades que vão ter eventos em França, e essencialmente cidades que vão receber as competições de futebol, handball, rugby, como é o caso de Lille, Toulouse e Saint-Étienne, por exemplo, 3 delas, mas depois também a curiosidade do surf, que vai acontecer a umas longínquas 8, 9 horas de distância na Polinésia Francesa, no Tahiti, que é algo muito sui generis, não deixa de ser um território francês, mas, por exemplo, Teresa Bonvalot vai disputar e representar Portugal num horário completamente disparo para todos os outros atletas, não vai ter a oportunidade de viver numa aldeia olímpica como todos os outros atletas. Isto é uma curiosidade bastante interessante. O facto de termos uma nova modalidade, que é de breaking, isso aproxima, estamos a falar do b-boying e da breakdance, não é algo que, ou foi algo que surpreendeu as pessoas, trazer-se uma modalidade bastante diferente, mas que aproxima novos públicos, traz novas pessoas também e é, no fundo, uma globalização maior das Olimpíadas e do seu espírito olímpico, do ser rápido, ser forte e ser alto,
num espírito muito corporativo que é implementado por parte do Comitê Olímpico Internacional. Obrigado, Humberto. Foi este então o tema do dia desta quinta-feira e já sabe, pode assistir a tudo nas plataformas habituais.